Oi, meu nome é Fábio Santos, esse é o segundo vídeo da Espiritualidade Independente, desse grupo aqui. Se é a primeira vez que você está vendo, me vendo esse vídeo, visitando a página, por favor, vá no vídeo número 1, que ele é intitulado Convite, e saiba mais dos nossos objetivos aqui nessa página, quem sou eu, como esses estudos vão ser conduzidos. Por favor, assistam o primeiro vídeo antes de assistir esse vídeo, tá bom? Se você já me conhece, já viu o primeiro vídeo, seja bem-vindo de volta. Esse é o segundo vídeo, intitulado O que é Deus? E nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre esse conceito de Deus, né? Só que antes disso eu queria só retomar um pouquinho daquilo que a gente mencionou no primeiro vídeo. Esses primeiros vídeos que eu tô liberando para vocês, o primeiro vídeo foi o convite, esse vídeo que é Deus, terão mais 3 vídeos, mais ou menos, de conceitos básicos. Esses conceitos básicos são conceitos que são fundamentais para a gente conseguir avançar um pouquinho no nosso estudo, né? Para a gente conseguir estudar algumas coisas um pouco mais complexas. Então, o primeiro vídeo eu abordei o convite, o propósito, a ideia desse grupo. Nesse vídeo de hoje eu vou abordar o conceito de Deus, ou como queiram chamar, a gente vai debater um pouco isso. E nos próximos vídeos, alguns conceitos básicos para a gente poder levar à frente a nossa conversa. É importante que durante esses conceitos básicos a gente não precisa ter a mesma opinião, mas que a gente concorde nos fundamentos, né? E o primeiro fundamento que eu queria trazer para vocês, até como metodologia de raciocínio, metodologia de estudo, e um pouco do que a gente busca aqui no grupo, é um conceito chamado First Principles, em inglês, ou então princípios fundamentais. Esse conceito ele foi trazido já por Aristóteles, mas, enfim, ele foi muito popularizado pelo empresário Elon Musk nos dias de hoje. Eu acho que vocês devem conhecer o Elon Musk. Se vocês não conhecem, vou apresentar para vocês. Esse é o Elon Musk. Ele é um sul-africano. Ele é CEO, o presidente da empresa SpaceX. SpaceX é a empresa que faz parcerias com a NASA, entre outras coisas, para envio de coisas e satélites, enfim, e pessoas para fora da Terra também, em órbita, na estação espacial, e um projeto muito ambicioso para Marte que ele está fazendo também. Ele também é CEO da Tesla. Tesla é uma empresa, é uma indústria automobilística, ou seja, vocês já devem ter escutado aqueles carros 100% elétricos que estão revolucionando a indústria automobilística, enfim. SolarCity é uma empresa focada em energia solar, ele também está revolucionando essa indústria, vendendo, por exemplo, telhados onde se capta energia solar e a casa fica completamente independente da energia vinda de governo ou vinda de qualquer outra empresa. Ela fica uma casa autossustentável. Enfim, aonde o Elon Musk toca, dá certo e é alguma coisa revolucionária normalmente. Ele também, para você que é mais familiarizado com a internet e pagamentos online e tudo mais, ele foi a pessoa que criou o PayPal, né? Muito usado, muito popular nos dias de hoje. Enfim, o Elon Musk ele popularizou esse conceito de First Principles, ou então princípios fundamentais. E o que quer dizer esse conceito? Ele diz basicamente que a gente deve analisar um assunto construindo uma opinião própria desse básico do assunto, né? Sem partindo de comparações ou analogias, né? Sem fazer essas comparações ou analogias. Construindo alguma coisa nova a partir daquele assunto ou daquele princípio. Enfim, da gente não partir de uma opinião de alguém ou de um conceito comparativo. Vamos dar aqui alguns exemplos, mas o nosso cérebro ele já opera por analogia, né, comparação, naturalmente. Sempre que a gente vê alguma coisa nova, seja um objeto, uma situação, ela te remete a uma coisa. Você compara uma situação que você já viveu, você compara alguma coisa que você já leu, ou então, isso parece muito aquilo, né? Uma comparação boba, quando a gente olha uma nuvem e acha que é parecido com alguma coisa que a gente conhece, né? Um carro, então a gente está sempre tentando comparar alguma coisa. E esse conceito vai exatamente ao encontro disso, né? Vai de encontro disso, na verdade. Vai contra, né? Que a gente construa alguma coisa do zero, que a gente pense por nós mesmos, sem analogia, sem comparação. Bom, vamos ver como isso funciona. A gente então vai tentar construir essa ideia de espiritualidade juntos aqui nesse grupo a partir dessa ideia, sem
analogias ou comparações no que tange assumir como corretas, mas pensar como a gente mesmo. Claro que a gente vai comparar e vai trazer aqui referências de outras filosofias e de outras doutrinas, mas no final, como eu disse no primeiro vídeo, a decisão do que é certo ou do que é errado dentro do seu conceito, se é que esse conceito de certo e errado existe, é sua. A busca é sua, ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode opinar por você. Então a ideia é que você pense por você mesmo e através desses first principles. Então, por isso que eu disse naquele primeiro vídeo, esqueça um pouco tudo o que você aprendeu sobre espiritualidade, esqueça um pouco tudo que você já leu e tem como verdade, né? Vamos construir alguma coisa juntos do zero por pensamento por si próprio, pensando por a gente mesmo, raciocinando. Enfim. Pesquisem mais sobre o Elon Musk, viu? O Elon Musk é uma figura muito interessante. Eu vou nesse tempo, enquanto a gente está entre esse estudo e o próximo, postar algumas coisas da vida dele, porque ele é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, e a gente tem um privilégio de estar vivendo na mesma época que ele. Enfim, eu acho que o conceito de Deus é um excelente ponto de partida, né, para o grupo de estudo, para a gente, como primeiro conceito que a gente consiga entrar num denominador comum. Né? Independente se você acredita ou não na existência de um ser divino, todo-poderoso, essa reflexão é válida por diversos motivos. Né? O título desse vídeo, ele já traz uma pegadinha genial. Eu quis trazer ele aqui logo de cara. Ele vem de um dos livros básicos espíritas chamado O Livro dos Espíritos. Foi codificado pelo Allan Kardec, o codificador das 5 obras básicas do Espiritismo, e o Livro dos Espíritos é uma delas. Mas eu não quero me ater ao Espiritismo ou a esse livro. O que eu quero me ater é a história por trás, um pouco da história por trás do Livro dos Espíritos, que na verdade são perguntas que Kardec supostamente faz aos espíritos. Mas eu queria me ater à primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz é: o que é Deus? Olha a genialidade dessa pergunta, né? O que é Deus? Antes de comentar essa resposta, eu queria comentar um pouco essa pergunta que é genial. Ele não pergunta quem é Deus, veja bem. Ele pergunta o que é Deus, porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estaria definindo o que é Deus, certo? Ele já estaria personificando Deus. Deus é alguém, quem, né? Então ele já estaria dando aquela personificação que a gente conhece bastante das religiões tradicionais. Aquele Deus caricato de barba, né, velhinho, sentado no trono, em cima da nuvem, olhando para baixo, castigando todo mundo, mandando raio, enfim. Estou brincando aqui, mas vocês devem ter entendido. Então a pergunta dele é o que é Deus, não quem é Deus. Então é para a gente pensar um pouco, né? Acho que vale um pouco essa reflexão. A resposta que foi dada a ele é muito boa também, muito inteligente, e a gente vai se referir a ela em alguns momentos, e eu convido vocês à reflexão. A resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja só, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não todos os seres vivos, todas as coisas. E esse conceito a gente vai revisitar algumas vezes, ele é muito interessante. Essa inteligência suprema, então, essa causa de todas as coisas, me parece uma unanimidade entre as religiões, né? Filosofias, doutrinas, sob diferentes nomes. O nome que se dá não é importante aqui. Eu vou ficar um pouco mais com Deus, porque eu tenho uma história com a religião tradicional, mas chame do que quiser, energia, natureza, enfim. É fundamental que a gente saiba que existe algo maior e que a gente não compreende ainda direito. E que está presente, regendo a vida, né? Como eu disse, pode chamar de natureza, mas pense um pouco, não só na natureza na Terra, né? Natureza universal. Mais para frente a gente vai sair um pouco do nosso umbigo, que é o planeta Terra, estudar os outros universos, mas por enquanto vamos até o que a gente consegue ver pela janela. E tentar chegar nesse conceito de Deus primeiro por essa base do First Principles, né? Pela observação, pela conclusão sobre a definição básica, né? Então, se a gente, eu, por exemplo, vejo, esse conceito é muito famoso, não estou sozinho nisso, mas se a gente vê um fim inteligente, se a gente vê
algo como consequência inteligente, então, por analogia, deve ter algo como um princípio inteligente, uma criação inteligente, um início inteligente. E eu explico um pouco para vocês. A gente está observando as outras pessoas, a gente está observando os animais, a gente está observando as plantas, a natureza, como o planeta é vivo, né? A gente está observando todos esses terremotos dos últimos dias, inclusive hoje mais um, infelizmente, no México, e também na costa norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A gente está observando os vulcões, a gente está observando os furacões, tiveram muito tempo na notícia nesses últimos dias, tanto nos Estados Unidos como na África, na Ásia. Então o planeta é vivo, né? O universo é vivo, a gente vê o Sol, a gente vê as estrelas, a gente vê os cometas, a gente vê as coisas que... isso eu estou falando só das coisas que a gente consegue ver a olho nu, né? A própria Lua, esse movimento. Então o universo é vivo, né? E se tudo isso, toda essa vida, toda essa vida inteligente, como consequência de alguma coisa, eu, por analogia, e aí eu estou caindo numa armadilha semântica aqui, falando analogia para não fazer analogia, mas por lógica, eu diria, deve haver algo inteligente como princípio, né? E aí eu remeto à definição que Allan Kardec codificou no Livro dos Espíritos, essa causa primária de todas as coisas, né? Esse princípio inteligente, enfim. Muito interessante. Já a ciência também tem essa busca frenética por Deus, né? Existe essa imagem de que para ser cientista precisa ser ateu, não pode acreditar em Deus, não pode ter religião, que é uma grande bobagem. Existem cientistas famosíssimos, cientistas inclusive muito competentes e com trabalhos incríveis que possuem religião tradicional. Enfim, uma coisa não separa a outra, mas existe inclusive estudos muito fortes nessa busca de Deus, né? Mas não desse Deus personificado da religião, né? Mas sim essa causa primária de todas as coisas. E uma dessas buscas, ela é dada sobre o bóson de Higgs. Não sei se vocês já ouviram falar no bóson de Higgs, mas ela foi apelidada sobre a partícula de Deus. Né? A existência dessa partícula foi teorizada nos anos 60 pelo próprio Higgs, é o nome do cientista, mas a existência dessa partícula foi comprovada em 2015 através de uma experiência no acelerador de partículas, no LHC, né? no Grande Colisor de Hadrons, que ele fica na fronteira da França. Esse equipamento fica na fronteira da França com a Suíça. Né? Eu vou apresentar um pouco para vocês aqui, mas joguem no Google, no Wikipedia, enfim. Leiam a respeito, que vale muito a pena. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é o bóson de Higgs primeiro, né, esse conceito. Né? Então, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um átomo, né? A gente não deve... Espero que vocês não tenham cabulado essa aula. O átomo ele é formado basicamente de elétrons, nêutrons e prótons. Né? Os elétrons, aquela carga negativa que fica rodando em volta do seu núcleo, que é formado de nêutrons e prótons, o próton com a carga positiva, o elétron com negativa, o nêutron com carga neutra. Dentro desse nêutron existem os gluons, os quarks. Dentro do próton existem esses quarks. Então, quando esse equipamento que eu mencionei para vocês, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês uma foto dele, ele promove a colisão desses átomos, a colisão desses núcleos, desses nêutrons, desses prótons, né? E quando eles colidem, eles liberam esse bóson de Higgs, né? E o que é esse bóson de Higgs? Ele nada mais é do que uma partícula que faz com que as coisas tenham massa. Numa definição bem... Desculpem pelo conceito simples e leigo, mas até onde eu posso ir. Mas então, simplificando muito esse conceito, essa partícula de Deus, ela seria a cola que faz com que as partículas se juntem e formem massa, que tenham massa. Né? Por isso a origem desse nome, né? Desse apelido, na verdade, partícula de Deus. Os cientistas têm dificuldade de explicar como que essa partícula existe, mas agora já tem uma prova da existência. Né? Leiam também sobre os quarks, os pentaquarks,
a antimatéria, né? Vão atrás da física quântica, porque a física quântica é a base para o estudo científico da espiritualidade, está muito em moda e tem bastante coisa disponível. Eu prometi para vocês aqui para mostrar o colisor de Hadrons, que fica no CERN, na fronteira da Suíça com a França. Essa é parte, olha só, então as partículas passam no meio desses tubos, assim, se é assim que eu posso chamá-los, né? Só para ter uma ideia da grandiosidade, olha só, um momento de corte, onde fazem os experimentos, né? Olha só o tamanho disso, que coisa fantástica, como o homem é capaz de fazer coisas magníficas também, né? Inclusive, pesquisem aí, o Brasil tem um projeto para ter um equipamento desse, se eu não me engano, em Campinas, hein? Vocês me ajudem aí comentando o vídeo, postando as coisas, o que seria excelente. Excelente. Outro dia eu li a notícia de que isso estava meio sem verba. A gente sabe como é que é o país, mas essa é uma coisa que a gente tinha que lutar para ter mesmo. Eu gostaria também de recomendar para vocês o livro Universo numa Casca de Noz. Anota aí. O Universo numa Casca de Noz. Eu vou postar algumas coisas sobre esse livro, sobre esses assuntos que a gente está comentando durante essa semana. Não necessariamente a semana que vem eu lanço um outro assunto. Mas entre esse assunto e o próximo assunto eu vou postar bastante coisa e convido vocês a postarem também, a comentarem, por favor, é uma troca. Mas anotem aí, O Universo numa Casca de Noz é um livro do Stephen Hawking. Stephen Hawking é considerado o homem mais inteligente vivo, eu tenho certeza que se por nome vocês já não sabem, vendo a figura dele, esse senhor. Ele é muito famoso, ele é considerado um dos maiores físicos, uma das maiores mentes da humanidade, né? Fantástico. Ele tem esse livro, então, que é chamado O Universo numa Casca de Noz. Ele tem como objetivo, só um parênteses também, né? O Hawking ele ocupa a cadeira do Newton na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Só para ver o Isaac Newton, esse mesmo, lembra? Tá, maçãzinha e tal. O Hawking está nesse nível aí, ele está na cadeira que eu tive a felicidade de visitar lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então eu estava dizendo, esse livro do Hawking, ele é um livro para pessoas leigas, né? Como eu li esse livro, muito bom, com conceitos básicos de física quântica, de física e tudo mais, para a gente entender um pouquinho do que a gente está conversando aqui. Tá? Vão atrás disso. Voltando então à ciência, na busca do que seria Deus, ou dessa partícula de Deus, ou dessa prova de Deus, a ciência também debate se a consciência, a nossa consciência, a consciência suprema, a consciência que for, é de fato uma propriedade emergente da atividade química e elétrica nos organismos vivos. Então o que isso quer dizer? O ateísta materialista, existem várias formas de ateísmo, mas vou me ater a o mais radical, ele diz que o acaso rege o universo, né? Não existe nada maior, supremo, espiritual, e que tudo é puramente material. Então a nossa inteligência, a nossa consciência, ela nada mais é do que uma atividade química e elétrica do nosso cérebro, ou do cérebro dos animais, enfim. Só que a própria ciência já provou isso como o falso, né? E os exemplos os experimentos que foram feitos para que essa prova, que a ciência chegasse a essa conclusão, elas foram feitas através de pessoas, através de telepatia. Então você coloca uma pessoa numa sala, uma pessoa em outra sala, elas não conversam, transmitem uma informação para outras, elas não tiveram contato, não tem reação química, né? Não tem reação elétrica direta, né? Também através a gente vai falar isso mais para frente, mas de desdobramento. Então, algo saindo do corpo físico, indo a outro lugar, chame de espírito, de alma, do que quiser. Então, os cientistas colocam essa pessoa deitada num quarto, essa pessoa vai, de alguma forma, até um outro quarto, seja através do seu espírito, enfim, da sua mente, sua consciência, e descreve um outro quarto, ou um outro lugar, uma situação onde ela nunca teve, onde ela não teve acesso, onde os cientistas prepararam para aquele experimento, e depois voltam e relatam esses cientistas tudo o que viram. E também, mas outras duas ocasiões. A primeira ocasião
em experimentos com números aleatórios, então como se a gente tivesse um sorteio da Mega Sena, ou então de bingo, e as pessoas que estão ali influenciando, cientificamente provado que as pessoas que estão ali, ou a pessoa que está ali como base do experimento, influencia no resultado daquele experimento. E isso é provado hoje na física quântica, pesquisem um pouco aí, que o observador interfere no resultado do experimento. Isso é muito interessante. E por último, o último experimento que foi feito, bom, eu comentei aqui da mente, né, da telepatia, eu comentei aqui do desdobramento do corpo, da pessoa que afeta o experimento com a mente, mas também tem as premonições, então quer dizer, pessoas que tiveram acesso de alguma forma a coisas que iriam acontecer e não basicamente sobre o futuro, e foi cientificamente comprovado de que aquelas pessoas relataram fatos que ainda estavam por acontecer com detalhes incríveis. Então são experimentos científicos, são coisas que são provadas cientificamente através de experimentos, né, de uma amostragem e tudo mais, métodos científicos. Então hoje a ciência já admite algo maior do que o corpo físico, né? Algo como consciência de alguma forma. Por isso também a busca pelo bóson de Higgs, né, de outros aí que a gente mencionou. Então, essa consciência que liga tudo e a todos já é admitido pela ciência, né? As religiões mais tradicionais, por outro lado, sejam elas ocidentais ou orientais, elas definem Deus, Alá, ou o nome que você quiser dar, como alguém, veja bem, quem? Alguém, essa personificação, né? Esse lado humano, né? Todo poderoso, onisciente, eterno, todo amor, né? Bondoso, tudo mais. Diz que Deus é justo, bom, carinhoso, paciente, mas muitas vezes também ele castiga, ele corrige, né? Então eu acho que são mais características humanas, mais características de um pai ou de uma mãe, né? Vejam bem isso. E no caso da religião cristã, ele enviou o seu único filho para nos salvar, no caso de Jesus Cristo, que é tido, por exemplo, como na Igreja Católica, como o próprio Deus, né? O Deus na Terra, um dos dogmas da Igreja Católica é que Jesus é Deus, né? Ou foi Deus, enfim. Um debate aí para a gente fazer, mas essa personificação está bem explícita. A gente pode perceber que nessa definição de Deus nas religiões tradicionais, ela está muito próxima de um ser que possui emoções, né? E características humanas, como eu acabei de dizer. Então ele é bondoso, carinhoso, paciente. São características de um ser vivente, né? Seja ele humano ou não, enfim. Então, para mim fica muito contraditório no momento que você diz que Deus ele pode ser vingativo, por exemplo, ou ele corrige. Me parece que não é muito coerente com o fato dele ser todo-poderoso, eterno, né? Porque uma pessoa que vinga ou que tem pressa em corrigir e tudo mais, qual é a pressa de um ser eterno, né? Um ser todo-poderoso, ele precisa se preocupar com vingança, ou então com ser bom ou mal. Esse conceito de bom ou mal para um ser todo-poderoso e eterno, para mim é muito difícil de conceber, né? Esquecendo as religiões, esquecendo o que a gente já escutou sobre isso. Mas veja bem, construa o seu raciocínio dentro do raciocínio proposto aqui no nosso grupo, desse conceito básico, né? De energia ou consciência presente em tudo, presente em todos. Essa energia vai precisar ser vingativa, vai precisar corrigir alguém, né? Enfim. Esse conceito me parece, principalmente da ciência, ele me parece muito mais com a resposta da pergunta espírita que a gente fez no começo, quando mencionada a causa primária de todas as coisas, né? Se a gente tira o romantismo das religiões tradicionais, a gente tem essa força onipresente, onisciente. Eu acho que todas as religiões podem concordar com isso, né? Chamem do que quiser, mas essa força, religiões e a própria ciência, mas essa força presente em tudo, né? Esse bóson de Higgs, esse quark, quer dizer, essa força que liga tudo e a todos, até porque
esse quark, esse bóson de Higgs está presente em tudo, não só aqui na Terra, no universo inteiro, em todas as coisas, em mim, em você, no computador, na câmera, no céu, na Terra, em tudo. Né? Tudo é feito de átomos, tudo é feito de quarks, tudo tem esse bóson de Higgs, tudo que tem matéria tem bóson de Higgs. Né? Então, Deus como sendo essa energia presente em tudo. Né? E eu tenho certeza que até o ateu acredita nisso, né? De alguma forma. E eu digo isso até o ateu, né? A gente fala, muitas pessoas, eu acredito que eles são ateus por aversão às religiões tradicionais, e não por não acreditar em alguma coisa maior, ou não acreditar nessa energia que liga tudo e a todos. E eu posso me relacionar com isso, porque eu também não consegui me encaixar em nenhuma religião tradicional. Mas não é por isso que a gente tem que negar. Eu chamo de Deus porque eu tenho um passado com uma religião tradicional, mas chame do que quiser, consciência, energia, natureza. Né? Só lembrando que a natureza é a natureza universal, não aqui do nosso umbiguinho. Né? Existem várias correntes do ateísmo, mas de uma forma abrangente o ateu ele não acredita em divindades, né? Num Deus personificado, e tem o raciocínio baseado na ciência, enfim. O bóson de Higgs é provado cientificamente, foi provado há 2 anos atrás. Então, assim como as premonições, a ação da mente fora do corpo, né? A dedução dos resultados de experimentos de números aleatórios, como eu estava comentando com vocês, certamente Deus, nesse conceito, não é uma divindade, mas é algo que existe em tudo e liga tudo e todos. Então, para nós, esse momento, essa afirmação já é suficiente. Então, essa energia, essa consciência que existe em tudo, liga tudo em todos, causa primária de todas as coisas. Né? Essa definição, para mim, é sensacional. Na minha humilde opinião, as religiões, as doutrinas, as filosofias, elas falam a mesma coisa, de formas diferentes, de acordo com o seu entendimento, com a sua cultura, né? Mais uma vez a parábola do cego e do elefante que eu mencionei no primeiro vídeo, né? A nossa dificuldade é com a linguagem, né, dessa definição de Deus, e também com a necessidade humana de uma figura maternal, paternal, olhando e cuidando da gente. A gente tem essa necessidade, a gente é muito carente ainda. A gente é muito criança espiritualmente, né? Como humanidade, como seres, né? A gente precisa de uma babá, a gente precisa de alguém para socorrer a gente, para orientar, para cuidar da gente, né? A gente tem medo de estar sozinho, dessa possibilidade de estar sozinho, né? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas estamos sozinhos no universo? Ou existem outras consciências também em algum outro lugar? As duas possibilidades são muito interessantes, né? Sozinho no universo inteiro, ou outros seres no universo, né? A gente vai conversar isso mais para frente, mas para frente a continuação do nosso estudo aqui, essa definição de Deus, eu gostaria muito de deixar como uma energia presente em tudo e em todos, né? A mais científica possível, né? É importante que a gente esteja na mesma página, a gente não precisa concordar em tudo, mas se você concorda, qualquer definição de Deus, ou que seja Deus, ou que seja o que quiser para você, se você concorda que existe uma energia presente em tudo e em todos de alguma forma, não esqueça, provado cientificamente. Já não é só mais uma questão de fé, essa energia existe. A gente pode seguir adiante então. E eu convido vocês, por favor, postem vídeos, postem comentários, vamos fazer essa troca. Se você está aqui assistindo esse vídeo, está gostando, está acompanhando, está aqui com a gente está mais ou menos na mesma sintonia, então vamos trocar essa informação. Manda para mim, eu mando para você. O próximo vídeo não tem data, vamos debater ao máximo que a gente puder esse conceito de Deus e todos esses conceitos de física quântica que eu mencionei aqui para vocês, todas essas teorias, diferentes filosofias. E eu convido você que é protestante, por exemplo, busque essa definição no espiritismo. Você que é espírita, busque no catolicismo. Você que é católico, busque com o bandista. Você que é um bandista, busque com o budista. Você que é budista, busque no ateísmo. E todos vocês busquem na ciência uma resposta para o que a gente vem debatendo aqui e para esses conceitos que a gente debateu aqui, tá bom? Divirtam-se. Até o próximo vídeo e conversaremos durante essa semana, tá bom? Até a próxima. Beijo, um abraço. Tchau.